A paz do Senhor. Me chamo Orlando José Pereira, resido em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor presidente Ailton José Alves, e coopero como obreiro e maestro de corais adulto, coros jovens e corais de adolescente, no setor 2, que é gerido pelo pastor Cândido de Freitas. Saúdo os membros da banca examinadora, os professores, presbítero Misael Sabino e presbítero Hamilton Galvão. Esta apresentação é referente ao trabalho de conclusão de curso, Teologia da Música, oferecida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belenzinho, sede do Ministério do Belém, através da Associação Musical Jan Souri, em parceria com a FAESP. Desejo agradecer desde então pela oportunidade de estar aprendendo e hoje concluindo este tão significante curso para melhor servir na obra do Senhor. O texto escolhido, ao qual, após ler, analisar e assim também me alimentar, extraí o tema para este trabalho de conclusão de curso. E também compus uma música, assim como foi solicitado pela banca. E o tema proposto foi a ordem de Deus a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. É baseado em Gênesis capítulo 17, o versículo do 1 ao 14. E como texto-chave, o versículo 1, onde está escrito: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O trabalho também, ele tem a parte bibliológica e nos traz tentamos aqui trazer a autoria desse livro, do livro do Gênesis, né? Que então não se sabe ao certo quem escreveu o livro do Gênesis. A tradução judaica, ela atribui a Moisés, que foi profeta e legislador do povo hebreu. E essa atribuição se baseia em diversas passagens bíblicas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, citando Moisés como escritor do Pentateuco, a exemplo de Êxodo 24:4, Levítico 26:46, Deuteronômio capítulo 31, verso 9, como também o versículo 24 e 26 do capítulo 31. Nestes, o próprio Moisés, ele cita sua participação e autoria no Pentateuco. Outros livros da Bíblia no Antigo Testamento, como Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 8, também o capítulo 23 e o versículo 6. 1 Reis, capítulo 2, versículo do 3 ao 11, também cita Moisés, trazendo referência ao Pentateuco. 2 Reis, capítulo 14, versículo 6, Esdras, capítulo 3, o versículo de 2 a 6, Neemias, o capítulo 8, versículo 1, como também Daniel, o profeta Daniel, ele faz alusão ao Pentateuco, à autoria de Moisés, no capítulo 9, do versículo 11 ao 13. E no Novo Testamento, o próprio Jesus citou passagem da Torá, atribuindo a autoria de Moisés, conforme Mateus 19:8, também Lucas 24 e 27, João capítulo 5, versículo 45 ao 47. Os discípulos de Jesus, como Pedro, também corroborou com essa afirmativa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22, está Pedro atribuindo o Pentateuco a Moisés. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10 e 5, ele também atribui a lei a Moisés. E o presbítero João, quando está lá na ilha de Patmos, escrevendo aquilo que ele teve por visão,
No capítulo 15 de Apocalipse, o versículo 3, ele também atribui o livro da lei a Moisés. Portanto, mesmo não havendo um registro no próprio livro de Gênesis, que Moisés o escrevera, temos, pois, referência a isto. Sendo Moisés uma pessoa notável, bem preparado, tanto na educação secular ali no Egito, durante seus primeiros 40 anos, como também pelo próprio Deus durante o restante da sua vida, até a sua morte. A data ou o período em que foi escrito também é um pouco incerta, onde especula-se que Moisés deva ter escrito durante o período em que peregrinava no deserto, após libertar o povo e sair com o povo do Egito, e ali iniciar sua peregrinação por 40 anos, até a sua morte, quando subiu ao monte, e ali o Senhor o guardou para si. Portanto, provavelmente, essa data ela se atribui ao ano de 1445 a 1405 a.C. Tivemos o cuidado de dividir a explanação e conteúdo em 4 capítulos. E o primeiro capítulo, que é o capítulo 1.3.1, a gente traz uma explanação do antes do texto escolhido, os textos antes da Bíblia Sagrada, para que tivéssemos a compreensão de como se iniciou a trajetória de Abrão. E a Bíblia vai falar que no capítulo, e temos por título, no capítulo 1.3.1, um novo capítulo na história. Como falei, estamos trazendo aqui um aparato para ter uma melhor compreensão, a qual a gente irá falar no texto escolhido. E a gente vai ver que no final do capítulo 11, se fala-se sobre a genealogia de Abrão. E no capítulo 12, Deus agora fala com ele. E falando com ele, dá uma ordem para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse peregrinar numa terra onde o Senhor iria lhe mostrar. E Abraão sai dali de Ur dos Caldeus, uma terra politeísta, e vai escutar a voz do Deus Todo-Poderoso que falara com ele. Até porque desde a sua tenridade, Abraão decidiu servir ao único Deus, ao Deus Yahvé. E a Bíblia vai mostrar aqui no capítulo 12, esse Deus fala com Abraão pela primeira vez. E ordena que ele vá e faça assim. E Abraão não hesitou, obedeceu a voz, reuniu sua família, o seu servo, e levou consigo também o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão falecido. Abraão agora, sem olhar para trás, vai peregrinar pela terra de Canaã e as terras arredores a Canaã. E ali avista, mas a fome chega e ele desce para o Egito. Ainda no capítulo 12. E ali no Egito, Abraão tem algumas situações, e depois Deus, que fez promessa a Abraão no capítulo 12, disse que o abençoaria, disse que também o engrandeceria, e o mesmo Deus que disse que ele seria um povo numeroso, permite que Abraão seja próspero ali no Egito. E lá no capítulo 13, Abraão agora sobe do Egito, volta a peregrinar sobre a terra, mas ainda não se situa, porque a terra não foi lhe dada ainda por possessão, era promessa de Deus. E Abraão agora é sabedor de uma guerra entre 4 reis contra 5. É quando seu sobrinho Ló agora tem ido habitar em Sodoma e Gomorra por uma petição de querer se separar do seu tio e viver a sua vida. Abraão permite. E sabendo dessa guerra, e escuta que seu servo, ou que o seu sobrinho Ló, foi cativo, Abraão agora entra na peleja, vai guerrear contra um rei vencedor, e agora traz o seu sobrinho de volta, mas passa por Salém. E ali em Salém conhece a Melquisedeque, rei de Salém, a quem abençoou Abraão e deu viveres a Abraão e a seus servos. E Abraão decidiu naquele instante dizimar a Melquisedeque,
10ª parte de tudo que adquiriu na sua jornada. Chega o capítulo 15, quando Abraão agora é animado pela promessa do Senhor, que é de ter um filho, porque Abraão questiona ao Senhor, pergunta se terá filho, terá algum herdeiro, e Deus agora diz, olha, da tua entranha, Abraão, virá um filho. E Abraão agora, no capítulo 16, conhece Agar e é instruído a deitar com Agar pela sua esposa Sara, para assim gerar esse filho da promessa. Nasce Ismael, mas até então, Ismael não era o filho da promessa a qual Deus tinha lhe feito promessa. E então o capítulo 17 é iniciado, onde a gente extraiu o texto, que é o texto de Gênesis, capítulo 17, versículo do 1 ao 14. E a gente dividiu esse texto nos 3 próximos capítulos. E o capítulo 2, que é o capítulo 1.3.2, ele vai dizer que Deus aparece e lhe dá uma ordem, que é ali intermediado entre o versículo 1 ao 2, quando Deus aparece, dá a ordem a Abraão, que anda em sua presença e ser perfeito, mas esse mesmo Deus também fez promessa a Abraão, que Abraão agora seria um povo numeroso, um povo que seria incontável. E agora no versículo 3 ao 9 do capítulo 17, é onde iniciamos o capítulo 3, ou capítulo 1.3.3 desse nosso TCC, onde fala que Deus agora faz um concerto com Abraão, e intitulamos esse capítulo como um concerto perpétuo. Porque o mesmo Deus que fala com Abraão, ele dá uma ordem e agora diz, olha Abraão, eu vou mudar o teu nome para que o teu nome faça jus àquilo que eu farei de ti. E agora Abraão, que era Abrão, é mudado para o nome de Abraão e recebe agora de Deus, como resposta, que em Sara seria gerado mais um filho, e esse filho seria um povo tão numeroso que dele sairia reis e reinos. E agora esse Abraão, que tem um nome que significa pai de multidões de nações, também agora é chamado à prova para um concerto com Deus, para uma aliança mais afetiva, mais próxima. É onde a gente intitula o capítulo 4, que é o capítulo 1.3.4, e está por título A Prova da Aceitação. Porque Deus agora instituiu a Abraão que ele, além de obedecer ao Senhor, ele agora trouxesse como uma prova de fé e obediência, e que a todos os machos nascidos na casa de Abraão fosse agora tirado ou fosse agora passado por um processo cirúrgico chamado circuncisão. E isso seria para o Senhor como uma prova de aceitação, a submissão à vontade e ao querer do Deus Todo-Poderoso. Porque os projetos de Deus na vida de Abraão agora se estendia de geração. A possessão que Deus agora dava a Abraão não seria só as terras, mas seria numerosas terras, como também seu povo seria um numeroso povo e se espalharia sobre a face da terra. Esse texto está baseado no versículo 10 ao 14, onde compõe o capítulo 4 do nosso TCC. Mas queríamos trazer também o propósito do livro de Gênesis, porque a gente vai ver Gênesis, o livro de Gênesis, onde está contido o texto, onde nós nos separamos para assim preparar o nosso TCC e extrair a melodia e a música de composição nossa. No livro de Gênesis, é a base da compreensão do Pentateuco. Não se tem como entender os 5 livros escritos por Moisés se a gente não entender Gênesis, porque Gênesis, ele também, nele está contido o registro do princípio de toda a humanidade, a origem física e a origem espiritual de todo ser vivo, como também a origem do universo.
No livro de Gênesis está ali tudo detalhado. E também todas as coisas existentes na face da terra. Compreender o livro de Gênesis também é a base para entendermos os restantes livros da Bíblia Sagrada. Onde Deus também, no livro de Gênesis, se apresenta agora como Deus Yahvé, que é o Deus criador de todas as coisas. E mais tarde se apresenta como Deus El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, que foi quando ele se apresentou a Abraão, ali no capítulo 17. No livro de Gênesis também está escrito a primeira destruição da raça humana, quando Deus já não suportava mais em ver o pecado da humanidade, deseja destruir e a partir de Noé formar uma nova, repovoar a terra e formar um novo povo. Fala também dos patriarcas, como a gente citou Abraão, o primeiro patriarca bíblico, fala de Isaac, fala de Jacó, mas também faz menção às 12 tribos, quando Jacó ali no final do livro de Gênesis abençoa a cada um dos seus filhos e aos 2 filhos de José, denominando ali as 12 tribos de Israel. E esse livro é findo quando há uma preparação para o cativeiro hebreu, a qual Deus tinha falado lá no capítulo 15 a Abraão, que o povo dele, o povo de Deus, havia sido gerado a partir de Abraão, esse povo passaria pelo um processo de cativeiro e duraria aproximadamente 400 anos, mas dali sairia com experiência no Deus a qual servia, que era o Deus de Israel. A Bíblia vai nos mostrar, e nesse TCC a gente apresentou, que o destinatário desse livro, Moisés, ao escrever, se utilizou para ensinar os filhos de Israel durante a trajetória, durante a sua caminhada, trazendo ao conhecimento a sua origem, como assim a gente já falou, mas também o concerto de Deus com seu pai Abraão, que também perpetuaria para todos aqueles que obedecesse e servisse a esse Deus e se submetesse a esse conceito. Em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 9, diz que Moisés se utilizou dos escritos para exortar o povo, trazendo à memória os benefícios de Deus que os fizera a ele. O tipo de teologia mais aplicáveis neste texto bíblico mostra-nos a trajetória de Abraão, sua genealogia, chamada, jornada e suas posses, assim como os fatos que lhe aconteceu, e nos remete a entender que ser teologia histórica. A análise hermenêutica também desse texto, do capítulo de Gênesis 17, versículo do 1 ao 14, sendo o momento vivido por Abraão, a sua análise hermenêutica é utilizada a quarta regra, do análise de hermenêutica, que se verifica a origem do texto do livro, conferido e levando em consideração os desígnios ou o objetivo do livro, ou passagem em que ocorrem as palavras ou a expressão de difícil compreensão. O tema proposto nesse texto, como também na composição do hino, deu-se a extrair 2 grandes textos ou grandes temas. Deus da ordem a Abraão, que remete-se à admoestação. E o outro é um novo nome, porque Deus deu um novo nome a Abraão, passando de pai de multidão para pai de muitos povos, muitas nações. E isso remete a ensino. A descrição e aplicação prática no hino composto, a qual compomos, tem como finalidade exaltar ao Senhor como Deus soberano, Criador, e isso remete à adoração e louvor. Revela o seu poder e ao ordenar Abraão como servo, e este a confiar e obedecer ao Senhor. Isso é ensino. As bênçãos de Deus dispensada e estendida a todos os filhos de Abraão, no caso a toda a semente de Abraão, os fazendo herdeiro. Isso remete à gratidão.
E assim queremos concluir agradecendo a oportunidade de poder explanar um pouco daquilo que o Espírito Santo ele nos conduziu a entender à luz da Bíblia Sagrada. E agora trazer a esse trabalho de conclusão, a falar daquilo que Deus fez e a escolha de Deus a esse homem por nome de Abraão. E desde então, a minha gratidão a ele por tudo, a banca examinadora, os professores que assim também nos ajudaram, assim como o nosso professor e presbítero Misael Sabino, a qual nos orientou para esse curso. Desde então agradecemos, muito obrigado, a paz do Senhor. Acontecerá, a igreja triunfante sobre